Olá, meu nome é Gustavo Lopes Oliboni, autor do projeto. Essa pesquisa foi desenvolvida sob orientação da professora Renata Monte na Escola Politécnica da USP, Departamento de Engenharia na Construção Civil. O trabalho, intitulado Influência de vazios entre camadas no desempenho mecânico de elementos de concreto produzidos com impressão 3D, contou também com a colaboração da doutoranda Luana de Carvalho Ribeiro Simões. A impressão 3D de concreto representa uma inovação na construção civil, permitindo construir peças de forma automatizada com maior liberdade geométrica e redução de desperdício de material. Apesar desses benefícios, a tecnologia ainda enfrenta desafios importantes, principalmente relacionados à integridade estrutural das peças. Um dos problemas mais críticos é a formação de vazios entre as camadas, que podem comprometer a resistência e compressão, e aumentar a deformabilidade, favorecendo a propagação de fissuras. Esse estudo busca entender essa formação e distribuição desses vazios. Ao lado, podemos ver uma imagem de um bloco impresso evidenciando as suas camadas. O projeto desta pesquisa tem como objetivo avaliar como os vazios entre camadas afetam a resistência à compressão de blocos impressos em 3D. Para isso, quantificamos os vazios em corpos de prova de 4 por 4 centímetros retirados de diferentes regiões do bloco e correlacionamos esses dados com os ensaios de compressão na máquina EMIC. Com isso, buscamos orientar a otimização da impressão para reduzir vazios e melhorar a resistência estrutural. Ao lado, podemos ver o fluxograma de como o projeto foi feito. A metodologia envolveu quatro etapas principais. Primeiro, os blocos foram cortados em corpos de prova cúbicos de 4 por 4 centímetros, padronizados para garantir a uniformidade. Em seguida, as amostras foram fotografadas em condições profissionais com iluminação controlada e câmera em tripé, garantindo a qualidade das imagens. As fotos foram processadas no Photopea para recorte e preparação e analisadas no Imagery, permitindo a quantificação da fração diária de vazios. Por fim, os corpos de prova foram submetidos a ensaios de compressão na máquina EMIC do laboratório da USP, com velocidade de carregamento controlada, registrando assim a carga de ruptura de cada amostra e também o seu deslocamento. A análise dos corpos de prova revelou diferenças significativas na quantidade de vazios entre as regiões do bloco. A base, representada pelo CPA, representou a menor quantidade de vazios. O centro, CPB, mostrou valores intermediários e o topo, CPC, apresentou a maior concentração de vazios, como podemos ver na imagem ao lado. Essa variação está diretamente relacionada ao tempo de impressão e ao peso das camadas superiores sobre as inferiores. Para garantir a precisão na análise, as imagens foram recortadas e preparadas no Photopea e posteriormente processadas no Imagery para quantificar a fração de áreas correspondentes aos vazios, permitindo uma avaliação precisa da distribuição e densidade dos vazios interlaminares. Os ensaios à compressão foram conduzidos na máquina EMIC, com velocidade de carregamento controlada de 2.400 Nm por segundo. Observamos que as fissuras se iniciavam preferencialmente nas regiões com maior concentração de vazios e se propagavam conectando até as bordas, evidenciando os pontos críticos de falha. Para cada corpo de prova, registramos a carga de ruptura e o deslocamento de cada corpo de prova, que foi posteriormente correlacionada à quantidade de vazios, permitindo entender melhor como os vazios interlaminares afetavam a resistência estrutural do concreto impresso. A análise dos resultados mostrou que, em geral, quanto maior a quantidade de vazios, menor é a resistência à compressão dos corpos de prova. Apesar da dispersão dos dados, a tendência é clara e foi construída uma linha para ilustrar essa relação, como na imagem ao lado. Observamos também que a distribuição dos vazios influencia a resistência dos blocos. Os corpos de prova com vazios concentrados em regiões críticas apresentam menor carga de ruptura. Esses dados reforçam a importância de controlar os parâmetros de impressão e reduzir os vazios interlaminares. Concluímos que os vazios interlaminares têm um impacto direto na resistência à compressão dos blocos de concreto impressos em 3D. As fissuras se iniciam preferencialmente nas regiões com maior concentração de vazios, confirmando que essas áreas são os pontos críticos de falha. A metodologia integrada, combinando processamento de imagens com Photopea e Imagery e ensaios mecânicos na máquina EMIC, mostrou-se eficiente para avaliar o desempenho estrutural do concreto impresso. Esses resultados destacam a importância de controlar os parâmetros de impressão com o intervalo de camadas e o peso das camadas superiores, para minimizar a formação de vazios e garantir a maior resistência e integridade das peças.
Por fim, gostaria de agradecer à professora Renata Monte pela orientação e revisão final do trabalho, à doutoranda Luana Simões pelo suporte técnico e análise dos dados, e aos técnicos de laboratório Adilson e Mário pelo auxílio fundamental na execução dos ensaios. Também agradeço ao programa PUB-USP pelo financiamento e apoio à pesquisa, que foram essenciais para a realização deste estudo.